Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que se relaciona diretamente às nossas vidas. Porque se existe um combustível para todos os móveis humanos, existe um combustível para todas as máquinas, para todas as formas de gerar energia propulsora que nós utilizamos na Terra para transformar esse planeta, para que ele pudesse nos servir melhor. Existe um combustível para essa força imaterial, que parte do lugar de nós, que ninguém pode escravizar, que é aquilo que, antes de se atribuir o pensamento à sede física do cérebro, os antigos situavam no coração. Havia uma identificação entre a noção de raciocínio e o coração. Não o órgão físico, mas para muito além disso. Todas aquelas potências que em nós são reunidas a partir do sentimento. É o sentimento que organiza em nós o pensamento. Mesmo quando nós não temos consciência disso. Mesmo quando nós acreditamos estarmos racionalizando. Mesmo quando nós afastamos de nós todas as potências do espírito desenvolvidas para um certo tipo de sensibilidade, para com o contato com os nossos irmãos. Na verdade, como nos lembra o pequeno, grandioso livro de Emmanuel por Chico Xavier, chamado Pensamento e Vida, nós nos espelhamos nas pessoas, nas circunstâncias, nos elementos físicos que nos cercam. Quando nós éramos crianças, nós atribuíamos vida àquilo que hoje nós acreditamos inanimado. Nós achávamos que se cuidássemos bem de um brinquedo, ele duraria mais. Nós achávamos que nós colocávamos vida na mesa, no carro do papai e da mamãe, numa determinada roupinha que a gente gostava, num cobertor, mas na verdade nós impressionamos tudo quanto nos cerca com as nossas vibrações. Todas essas formas de vida, segundo a nossa química orgânica, ou segundo a física que enxerga ali simplesmente átomos reunidos ao sabor da atração, e moléculas que compõem substâncias diversas, aquilo é comandado pela nossa mente e pelos nossos sentimentos. Um carro quebra ou não, dependendo da atitude mental que você tem em relação a ele. E é por isso que quando você vai vender o carro e está insatisfeito com ele, muito frequentemente, às vésperas da venda, ele quebra, te gerando um gasto indesejado. Isso nos mostra que nós devemos lidar com todas as circunstâncias com carinho, gratidão e aceitação. Quando a gente fala em aceitação, a gente não está falando em se entregar às circunstâncias, mas num sentimento de analisá-las racionalmente e com o sentimento, de forma a escolher uma forma mais inteligente, de lidarmos com elas, sem com elas nos atritarmos. Somos os senhores de todas as formas de manifestação que nos parecem inanimadas e as influenciamos com o nosso pensamento, que parte de nós como energia magnética. E esse magnetismo funciona como um dínamo. Antigamente, eu lembro o meu avô lá no interior de Minas, até os seus 87 anos, todos os dias ele pegava a bicicleta, que tinha um dínamo, tocava o pedal e aquela energia motora era transformada em energia elétrica. Quando necessário, na pequena bateria que havia, a lâmpadazinha da bicicleta acendia. E com aquilo eu comecei a observar. Quando eu comecei a ler mecanismos da mediunidade, e pensamento e vida, eu comecei a entender como cada um de nós, numa potência infinitamente maior do que essa comparação pequena, que agora eu escolho, nós somos geradores de energia. E essa energia, ela se dispersa. Lembra da lei da inércia de Newton? Ela vai, se não encontrar algo numa superfície teoricamente lisa, aquela bolinha vai girando, girando, girando. Uma outra comparação, se você tivesse uma bola de neve, uma coisa que é muito comum aqui no nosso Nordeste, né? Então, você está no morro. Quando a bola rola, ela vai agregando mais neve. Então, um pensamento gerado que é cheio de um certo sentimento.
ele agrega em torno de si, magneticamente, como a limalha de ferro atraída pelo ímã, elementos semelhantes. Então, se você está insatisfeito, você está pensando assim, eu tive um prejuízo financeiro, eu não posso perder mais dinheiro. Tenha certeza que você vai perder mais dinheiro, porque você está vibrando na mente de carência, na mente de insatisfação, na mente de reclamação. Você está se pensando como um ser frágil, que não pode perder 1, 2, 3, 4, 5 reais, que vai ficar mais pobre, quando na verdade todos nós somos herdeiros de todo o universo e somos mantidos por um Senhor que é só generosidade e que em todas as circunstâncias da vida nos proverá de forma absoluta e certa. Como lembram sempre a partir da afirmação da Torá, os nossos irmãos evangélicos, Deus é fiel. E essa afirmação de fidelidade, como nos lembra Emmanuel, ele fala assim, eu não estou me referindo a meras conjecturas, estou me referindo a uma lei, estou expondo a uma lei. O pensamento se concatena, e ao se concatenar, ele vai e volta atraindo coisas semelhantes. Quando nós temos um fio de cobre, quando nós temos um filamento de tungstênio, ele conduz certa carga elétrica, e essa carga elétrica se transforma em determinada energia. E assim também, quando você balança a mão, e você percebe o vento, os gases que compõem aquilo que a gente chama de ar, esses gases são invisíveis, mas eles são de composições químicas muito diversas. Nossa atmosfera é muito variada. E já pensaram uma coisa? Antes de haver a nossa atmosfera, antes que o planeta reunisse com a poeira cósmica, com a ação do Sol, com os movimentos vários de expansão e agregação magnética, antes que tudo isso acontecesse, o que havia? Bom, lá nos textos indianos antigos, nos Vedas, nos Upanishads, há algumas afirmações que, se a gente pegasse um filósofo ocidental, como um Isaac Newton, ou pegar um filósofo como Hegel, ele batia a cabeça na mesa, ele ficava desesperado. No princípio, havia todas as coisas, e nesse princípio, ao mesmo tempo, não havia nada. Nós pegarmos, por exemplo, o Sutra do Coração, Prajnaparamita, lá no Japão é chamado de Haniya Shingyo, o principal discurso do Buda. Ele fala para um discípulo que tinha a mente iluminada. Ele era filho de uma mulher que era comparada a um pássaro que tinha o rabo luminoso. Portanto, se refere a uma mente luminosa, iluminada pela sabedoria. Shariputra. E a esse discípulo ele disse, ó Shariputra, forma não é mais que vazio. E vazio não é mais do que forma. O que quer dizer isso? E as pessoas que leem um texto assim ao pé da letra, e a gente não pode culpá-las, porque muitos de nós lemos por muito tempo também a Bíblia hebraica, a Torá ao pé da letra, elas pensam assim, olha, nada vale a pena, porque tudo nesse mundo é efêmero. Todas as formas são vazias, então não investamos energia nem entusiasmo em coisa alguma. Mas não é isso. Ele não está dizendo que é vazio na nossa compreensão. Ele usa uma contradição aparente para dizer assim, eu entrei em sintonia com a mente do princípio. E o que havia lá era tão indescritível dentro da linguagem que eu posso expressar, que está além das palavras. Então, o que eu estou querendo dizer é que do vazio aparente surgem todas as formas. Que limitar a manifestação das formas é materialismo. Que no aparente vazio, na aparente ausência, está toda a presença, porque ela está além das palavras. Lá no princípio do Evangelho de João, isso é expresso de outra forma culturalmente diferente, mas na verdade se referindo à mesma coisa, à mesma ideia em princípio, que pode ser unificada, porque, como dizia o Teilhard de Chardin, tudo que sobe unifica. Então o Espiritismo é a chave de explicação. A partir da base que o Espiritismo nos dá, nós começamos a ir às outras escrituras, e ele dá um nexo. Ele dá um nexo para essas coisas. Então está escrito lá, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ora, Verbo é palavra. No princípio, onde havia uma ausência, ou uma presença de um princípio, que é um princípio moldável, é um fluido universal, que eu não sei descrever, porque eu estou numa linguagem culturalmente localizada, ou indiana, ou lá no Kojiki dos japoneses, ou no Sutra, de todos os médiuns, os homens iluminados que tiveram acesso a isso. O Verbo de Deus se pronunciou.
era a ideia divina. Na ideia divina não há defeito. A ideia divina é a essência, não há doença, não há imperfeição. Mas é uma perfeição que está além das palavras. O que é que você pensa ser uma pessoa saudável? Você pensa no livro Nosso Lar, né? E você pensa naquelas duas esculturas de seres humanos, na admiração pelo corpo humano, mas o corpo humano ainda é forma. O perispírito ainda é forma, necessária a uma determinada forma de evolução. Essa perfeição está muito além disso, e ela não se limita às compreensões humanas. É por isso que aquela dúvida que todo adolescente tem, está expressa lá no Livro dos Espíritos, o adolescente fala para a mãe assim, todo não, né? Espírita não tem e outros muitos. Tem, mas assim, a resposta está mais fácil, né? Eu não pedi para nascer. A mãe explica, né? O espírita, pensando em termos de individualidade imortal, por que eu fui criado? Ora bolas, por que eu fui criado? Porque os espíritos mais experientes do que nós, os espíritos luminares, suprem a nossa carência sabendo da felicidade infinita que nos espera, que está além de todos os nossos horizontes de felicidade. E é por isso que espíritos lúcidos vivem entre nós, nas condições mais adversas, na certeza de que algo muito melhor lhes espera. E esse algo muito melhor está muito além de tudo aquilo que nós pensamos. E é por isso que a Torá nos ensina, os evangelhos nos ensinam, que Deus nos reserva um bem muito maior do que nós conseguimos imaginar. Quando a gente disputa as posses aqui da terra, a gente às vezes pensa assim, se eu ficar com isso agora e tomar do outro, eu vou conseguir algumas décadas de felicidade. Porque para nós felicidade era ter uma casa, era ter determinados bens, mas aí a culpa na consciência nos acompanha e na verdade nós tivemos a culpa, o vazio e a ausência. E depois nós temos que repor àquele outro, ao universo, aquilo que nós tiramos. Ora, eu quero o relacionamento com essa pessoa agora, embora ele esteja com outra, então nós forçamos a situação. E quando nós forçamos, nós nos debitamos com o universo e causamos para nós uma nova ausência no futuro, uma separação maior daquele espírito com o qual nós deveríamos conviver com relação de respeito naquele momento. Porque esperar é da sabedoria daquele que sabe que algo muito melhor lhe espera. Então ele não troca uma felicidade pequena, né? Certamente, para a satisfação dos sentidos físicos, para aquele que não tem sabedoria, buscar essa satisfação cada dia num lugar diferente pode parecer interessante, mas isso gera o quê? Dentro das potências da nossa alma, dentro da geração dessa energia que nós movemos pelo desejo. Tédio. A posse imediata daquelas coisas que nós não estamos ainda preparados para ter, o que nós não as merecemos, nos causa tédio. A posse excessiva dos meios materiais, sem devido direcionamento, nos causa tédio. Aquela sensação de quem não tem mais nada a conquistar, ou quem acha que todas as formas de prazer físico são insuficientes. Em compensação, a renúncia nesse momento em favor daquilo que nos espera, e a fé nisso, gera na nossa alma repletude, paz, preenchimento e, a palavra vem lá do grego, né, Oscar? Entusiasmo, a presença do Deus dentro de nós. O homem está cheio da musa, Homero, escrevendo a Ilíada e a Odisseia, né? Ele está cheio das musas, da arte, da poesia, é o entusiasmo. Sem isso você não faz nada. Esse entusiasmo é a junção das potências da alma num foco, para que o desejo possa se sublimar com o objetivo. Quando você, na arte marcial, vai quebrar uma substância, você aprende uma coisa simples. Se eu jogo esse copo no chão, eu acho que todo mundo aqui já passou por essa experiência. Às vezes ele não quebra. Alguém já deixou um copo cair da mão e não quebrou? Já aconteceu comigo diversas vezes. Depende do lugar em que ele quica. Porque as forças que agem sobre ele, a força centrífuga, a força centrípeta, às vezes se concentram num ponto que não quebra, porque aquele ponto estava mais compacto, por muitas razões, podem ser muitas, porque não há um copo igual ao outro, embora a substância pareça a mesma, né? Então também, quando eu bato num bloco de madeira, quando eu bato num ponto específico, eu estou concentrando a minha força ali. Se eu batesse de outra forma, eu tenho que aprender a bater, ele não quebraria, porque está também além da energia física, embora também passe pela energia física. Então,
as energias da nossa alma, elas são, em certo sentido, de uma fisiologia mais ampla, muito mais ampla do que a fisiologia do nosso corpo físico. Para explicar isso, é escolhido um fisiologista, que é entre nós conhecido na literatura espírita, pela forma como ele se manifestou por Francisco Cândido Xavier, como André Luiz. Ele era um excelente fisiologista. Então ele vai descrever aqueles centros espirituais, que os indianos chamavam pela palavra que expressa roda, uma roda de uma carroça, porque as palavras nos idiomas antigos, elas são mais do que aquilo que elas expressam na literalidade. É o chakra, ligado à glândula. Então, a produção dos nossos hormônios, que nos garantem pele boa, saúde, felicidade, as energias sexuais, as energias dos vários desejos, do desejo de crescimento, aquilo que mantém nosso cabelo quando a gente está feliz e satisfeito sem branquear, passam pelos nossos sentimentos e pelos nossos pensamentos, que movimentam encarnados e desencarnados, ou na linguagem budista, seres animados e seres inanimados também. Aquilo que eu comecei falando na palestra. Então, o que nós pensamos e o que nós sentimos é muito importante. Está escrito no livro 4 de Livro dos Espíritos, na mensagem póstuma do apóstolo Paulo, que gravitar para a unidade divina é o fim da humanidade. Então, nós temos um fim, nós temos uma meta, onde concentrar as energias. Gravitar é um ato de atração magnética. Então, nós não devemos gravitar para outro sentido. Gravitar para o verbo do princípio. E se o verbo é palavra, ele é pensamento, expressão fisionômica, palavras expressas de forma escrita, naquilo que nós produzimos como arte, naquele magnetismo com o qual nós tocamos as pessoas. Porque quando você entra num ambiente, seu magnetismo pode trazer alegria, felicidade. Quando você está feliz e entusiasmado, cheio de Deus dentro de você, onde você vai, você ilumina. Mas quando você está vazio, você passa uma imagem de doença, de desânimo, te falta Deus. E como manifestar Deus? Bom, o primeiro sentimento é o reconhecimento. E o reconhecimento da divindade nos traz gratidão. A gratidão é a mãe da felicidade. A gratidão é a atitude de reconhecer aquilo que se tem e as dádivas que se recebe. E mais do que isso, é a atitude de não simplesmente ficar embevecidamente a reconhecê-las, mas retribuí-las à altura. Quando nós recebemos o nosso primeiro salário, do trabalho digno que nós executamos, nós dedicamos esse salário ao quê? Nos recomenda as Escrituras. O filho deve retribuir aos seus pais. Você deve reservar parte para o trabalho que expressa a divindade, porque tem que ser de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todos os teus muitos, de todas as tuas forças. Ou na linguagem budista, né, eles dizem dedicação física, dedicação mental e dedicação monetária. Portanto, a Torá e os Sutras se identificam nesse aspecto também. No sentido de que, quando nós unificamos a nossa compreensão, não há mais religiões. Não há mais a divisa entre a universidade, o mercado, o shopping e o centro espírita. A terra inteira é o templo de Deus. É o lugar de manter Deus dentro de si. É o lugar de reverenciar Deus dentro das outras pessoas, emitindo em relação a elas sentimento de gratidão. O mundo de paz é um mundo em que as pessoas são gratas. E o sentimento de gratidão nos acaricia por dentro. Certa vez li uma história a respeito de uma mulher que estava grávida e ela se dirigiu para uma academia de treinamento espiritual. E, indo para essa academia de treinamento espiritual, parecia que ela estava buscando auxílio espiritual. Mas, na verdade, ela estava fugindo. Ela descobriu que o marido a havia traído. Então, no trem que a dirigia a essa academia, ela pegou gripe, mas não se tratou. E indo para a academia para aparentemente rezar e submeter a disciplinas, ela pegou pneumonia. E aquelas outras pessoas que estavam com ela na academia foram obrigadas a levá-la a um hospital onde ela veio a desencarnar. Nosso subconsciente, por vezes, cria estratégias, porque nós criamos fugas. A fuga muito comum é a racionalização.
Outra fuga é a fuga efetiva, por vezes a fuga do corpo físico. Nós nos autopunimos, ou às vezes criamos a doença como forma de nos afastarmos de determinado ambiente. As alergias que se manifestam no corpo e as doenças que se manifestam no pulmão geralmente expressam relacionamentos. Então, uma pneumonia demorada, ela pode, e que hoje em dia existem muitas formas antibióticas de se combater a pneumonia. Quando mesmo assim não funciona, geralmente é uma colaboração do doente com a doença. E essa colaboração, muito pouco frequentemente, ela vem num nível em que o doente possa reconhecê-la. Ela acontece num nível de raciocínio interno, subconsciente. Uma lógica que foge à lógica consciente daquele paciente. Ela buscava desencarnar. É de forma muito semelhante a alguém que tem um nódulo no seio e sentia mágoa do filho, porque geralmente nas nossas representações, que não vêm de hoje, vem da fisiologia humana dos corpos que nós ocupamos, dos arquétipos ao longo de longas encarnações, o corpo feminino, os seios, servem a duas funções, pela beleza e o oferecimento de amor ao marido e o oferecimento de leite ao filho. Se você pensa, eu me arrependo de ter amamentado meu filho, você não pensa isso às vezes conscientemente, ocorre de pensar. Pessoas chegam a decepção, de uma ingratidão profunda, chega a pensar isso diretamente, mas às vezes é uma lógica profunda da mente. Então, ela extrai o seio como forma de negar a sua própria feminilidade, pela decepção com o masculino, que por vezes começa com a decepção com o pai, começa com a decepção com a relação papai e mamãe que a gente tinha na infância, a partir da qual a gente projeta uma imagem ruim de casamento. E, embora conscientemente a gente queira casar, a gente se sabota por meios variados, atraindo com o pensamento circunstâncias variadas, porque é uma coisa que a pessoa se surpreende. Ela se deita no consultório do psicanalista para fazer análise e ela começa a descrever os seus desejos. E quem analisa começa a dizer, olha, mas o que você faz contraria os seus desejos. Você está movimentando as suas energias, gravitando numa direção que vai te levar ao contrário do que você está dizendo que quer. Você diz que quer viver, mas você está se sabotando para morrer. Tem gente que fuma, tem gente que corre com o carro. Tem que a pessoa chegar para você e falar assim, eu chego em João Pessoa em meia hora. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, ó, eu digo assim, mas é 1h20, tem dia que demora mais. Eu chego em João Pessoa em meia hora. Ou seja, eu estou testando para ver que dia eu desencarno. Né? O problema é que não vai sozinho, geralmente envolve outras pessoas. A pessoa está com um diagnóstico de colesterol de 500 e tanto, LDL. Ela vai lá e come um bife todo dia de manhã, uma picanha com pão, como um amigo que eu conheço, com 5 ovos de codorna. Né? Então, assim, você está produzindo uma ação contrária àquilo que seria a manutenção da vida. E o que é que isso? É um auto-ódio. Isso é descrito em níveis diferentes. Tem essas coisas que a gente percebe na vida direta e tem os espíritos que se autopunem. Porque qual a função da reparação reencarnatória? Está lá também na mensagem do Paulo, porque ele vai falar lá de punição, castigo e a ideia de inferno medieval. Ele fala assim, vem uma certa soma de dores para te desgostar da trajetória que você vinha fazendo, para te mostrar que você estava feio, para que você volte a uma trajetória estética. Né? Essa certa soma de dores é uma certa, não é toda a dor do mundo, é uma certa. Né? E o termo francês é bem interessante, né? Que eles dizem, je vais du vin, quero um pouco de vinho, uma certa quantidade, é muito preciso, não é sádico, não é para expressar masoquismo naquele que passa, mas para aquele raciocínio sobre a disciplina utilizada, como alguém que tem uma disciplina no esporte e sente dor, mas se prepara para uma prova que o permitirá galgar um trampolim para uma coisa superior. Ele vai galgar a partir daquilo algo melhor. Então aquilo ele recebe com felicidade, sabendo que Deus o ama e que aquela dificuldade, aparente pobreza momentânea, uma coisa que ele não tem, né, a mesma coisa, você vem com um corpo com uma deficiência física, você é um jockey,
E você escolhe um pangaré, às vezes, para que você possa discipliná-lo. Nós devemos encarar todas as circunstâncias de forma positiva e com gratidão. Jamais devemos ver a vida pelo lado negativo, porque nós começamos a agregar ingratidão próximo de nós. Quanto mais ingratos nós somos, mais pessoas ingratas nos aparecem, que a nossa alma vai sendo burilada com esmeris cada vez mais duros, de acordo com a nossa revolta. Portanto, construir compreensão e racionalidade é diferente de aceitar sem entender por que ocorre. E essa compreensão e essa racionalidade vem da fé. E essa fé deve ser treinada, e para isso é necessário exercício. E é por isso que nós devemos meditar. Nós devemos fugir à azáfama do mundo moderno, à correria, buscando o quarto dentro do nosso coração. E é por isso que Jesus usa essa expressão, num tempo em que a própria arquitetura, raras pessoas tinham isso, um cômodo particular na casa em que elas pudessem se isolar. É um quarto dentro de si. Jesus se isolava e orava, porque senão as suas atividades entravam numa zona motora desgastante, ele perderia o entusiasmo. Se ele fazia isso, imagine a obrigação que nós temos de fazer, porque ele era o próprio receptor de todas as energias puras que chegam a nós. Ele é a própria fonte, ele é o próprio rei solar do planeta, o próprio governador espiritual, do qual vieram como enviados Buda, Lao Tse, Confúcio, todos os grandes. Ele é o maior de todos. Ele é o modelo, ele é o exemplo. E ele dizia, por tudo demos graças. E andando longas trajetórias com fome, ele agradecia. E encontrando o doutor da lei em Jerusalém, após ter atravessado toda Samaria e não ser recebido, ele atendia de boa vontade e com bom humor, nos ensinando que manter o bom humor em situações de espera, de fome, de dor é uma disciplina, e que reclamação, palavrão, insatisfação, utilização da palavra de forma indisciplinada é indisciplina e revolta. Assim como nós aprendemos com os pais, quando éramos crianças, a disciplinarmos a nossa energia, a não batermos no coleguinha, a não rirmos quando alguém cai, a sermos solidários, a dobrarmos a cama de manhã, ao limparmos o banheiro com honra, porque as tarefas que exigem mais da casa são aquelas que honram mais aquele que se dedica. É isso que eu aprendi em casa. É importante que a gente aprenda também no convívio social a aumentar a dose da nossa tolerância, da nossa paciência. E para isso, para que a gente conduza o pensamento com essas energias boas, nada impede que a gente acorde bem cedo, porque as horas matinais são tocadas de profundo significado. Quando você acorda, é como se aqui estivesse o seu subconsciente, com os conteúdos que você vai trazer para que você consiga romper o cotidiano dos pensamentos dispersos, dos comportamentos conduzidos, porque ou você conduz ou você é conduzido. Ou você se sugestiona para o bem, ou você é sugestionado para o mal. Então, na hora que você acorda, nessas horas matinais, é como se o porteiro, que é o seu consciente, estivesse cochilando. Então, você consegue passar com os conteúdos. Experimente estudar línguas nesse horário. Experimente se exercitar nesse horário. O que você lê entre 3, 4, 5 da manhã, você não esquece. Você consegue citar a página. Mas se você lê na hora que você está dormindo, você não tem, você está cansado, sua mente está cheia de coisas. Mas na hora que a gente está dormindo, a gente entra num condicionamento daquilo que a gente pensou antes de dormir. Por isso que nesse horário de dormir, a oração e o pensamento positivo são tão importantes, que a mente tende a reproduzir aqueles pensamentos. Por isso, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel dedica um pequeno capítulo grandioso à sugestão. Hoje, onde a rede de computadores ocupa boa parte da nossa atenção, diminuindo as nossas potências da memória com excesso de informações. E nós diminuímos cada vez mais a nossa capacidade de nos relacionarmos com as pessoas diretamente. A nossa própria expansão de energia de sexualidade muitas vezes é extremamente idealizada e não passa por relacionamentos reais. Nós romantizamos as relações em prejuízo de nós mesmos, porque não enxergamos as pessoas como elas são. Emprestamos a tudo quanto fazemos profunda carga de ansiedade. E a ansiedade nos impede de enxergar as coisas de forma realista, como elas realmente são. Então nós buscamos a felicidade onde ela jamais pode existir. E colhemos certamente decepção.
Para que a gente rompa com isso, é necessário que a gente cultive, por alguns minutos diários, por algumas horas na semana, a solidão, em que nós busquemos a divindade. Onde? Na montanha, como faziam os antigos, dentro de nós, porque o reino de Deus está dentro de nós. Dentro do corpo físico, da fisiologia dissecada? Não. Dentro da alma que tem dentro de si um infinito. Então nós começamos a direcionar o nosso pensamento. Qual a primeira forma de fazê-lo? Tendo consciência dos movimentos do nosso corpo, que nós fazemos de forma motora. Tenhamos atenção à respiração, porque a respiração é a nossa principal forma de alimentação. Você pode fechar os olhos de manhã, mentalizando, e você faz como ao mentalizar que a energia vital do universo flui para você a partir da respiração na oração, você está meditando, sem que siga essa ou aquela disciplina, embora a gente possa seguir. Se você tem um estilo de meditação oriental, muito bom. O Espiritismo é a chave de compreensão. Existem diversas disciplinas. Não há como exaltar nenhuma. Cada pessoa se adapta a uma coisa. É como as casas espíritas. Elas são como clínicas especializadas. Cada pessoa se adapta a uma necessidade. Nenhuma casa espírita é igual a outra. Os espíritos são responsáveis por mensagens diversas. As religiões e as culturas da humanidade trazem disciplinas diversas. Sua alma imortal, que atravessou culturas diversas, tem necessidades diversas e você se encontra num certo estilo de meditação. Mas o importante é que faça. Você reserve esse tempo para orar. E na respiração, assim como a limalha de ferro se reúne sobre o ímã, você reúne a energia vital. Os yogis antigos são descritos lá no livro A Caminho da Luz por Emmanuel. Ele diz: tamanha era a grandeza espiritual daqueles espíritos, que com todos os problemas sociais e políticos da Índia, uma aura de santidade e de energia positiva ainda permanece naquele país, naquela cultura. Porque eram espíritos de extrema elevação, chamados de Mahatmas, grandes almas. E um deles esteve conosco há relativamente muito pouco tempo, o nosso Mahatma Gandhi. Ele dizia: respire, imaginando que a energia vital do universo passa por você. Eles chamavam de prana essa energia vital. O Espiritismo chama em português energia vital. Vem do fluido universal, influenciado pelo nosso planeta, que na verdade é uma expansão do perispírito do nosso Jesus, que é o nosso Cristo planetário. Nossa relação com ele é mais íntima do que a relação com a mãe, porque todas as composições biológicas do planeta passaram pela sua direção. Então é por isso que quando você pensa em Jesus, você tem uma grande carga magnética unida àquilo. Ele é o arquétipo, ele é o modelo. E Jesus ia para perto da natureza. E André Luiz descreve em Nosso Lar: a moça que está sendo tratada e os fluidos vindos do mar vêm para curá-la. A energia vinda da mangueira, a intermediação dos seres elementais, tudo isso ocorre quando você ora sem que você tenha consciência. Assim como os seus esfíncteres se movem sem que você tenha consciência disso, assim como há os movimentos involuntários submetidos ao organismo, quanto mais consciente é o espírito, mais ele domina o seu corpo nesses movimentos. E lógico, eles respondem ao sentimento. A gente desgasta os ossos se a gente está com mágoa. A gente desgasta se a gente está com insatisfação. A gente não consegue mexer as articulações se a gente tem mágoa com alguém. Se a gente se sente não reconhecido. Que a gente quer atenção e usa a doença como forma de atrair a atenção das pessoas. É como se a minha filhinha Valentina estivesse brincando com outra criança e a criança quebrasse o brinquedo dela. Então ela mantém o brinquedo quebrado para provar para o papai que a outra quebrou. Ela tem a cola, mas ela precisa da prova. Esse é o instrumento, é a somatização, é o símbolo. O símbolo é o corpo. Você tem mágoa de uma mulher, você coloca o dedo na máquina e corta. Né? A energia inicial daquele corte permanece naquela máquina. Outra pessoa passa por ali e corta de novo. Certa vez no Japão, os japoneses, durante muito tempo, e o budismo teve um papel importante, ao contrário do que as pessoas pensam, eliminando o hábito de suicídio lá, secular, que vinha das culturas anteriores, porque ele valoriza profundamente a vida, um carteiro ia entregar uma carta. E quando se vai entregar a carta, é uma missão, faz parte do on das obrigações mútuas, e os japoneses cumprem a missão com a vida ou com a morte. E quando ele passou perto de uma árvore centenária, ele sentiu vontade de se enforcar na árvore. E atravessou porque tinha que entregar a carta, pensou: na volta eu me enforco, antes eu vou cumprir a minha missão.
E ao voltar havia um homem enforcado lá. Os espíritos daqueles que se enforcavam e lá sofriam, com a sua vibração de pensamento, atraíam os outros que passavam por lá, com seu sentimento, para a mesma vibração, criando um sugestionamento. A relação do obsessor com o obsidiado é uma relação que, com frequência, envolve um encantamento por similaridade de ideias. É como um namoro. Na Terra nós namoramos com coisas diversas, com ideias, nós admiramos pessoas. E é por isso que Emmanuel pergunta: que potências da vida, que forças da vida atuam por você? E é por isso que o Paulo diz: a gente tem que gravitar para a unidade divina, que é o bom e é o belo. E o bom e o belo é sublimado. Às vezes a gente procura nas pessoas, procurar uma pessoa bonita, porque é o bom e o belo. Mas o Antoine de Saint-Exupéry nos ensinou de uma forma tão bela. Ele transmitiu aquele livro maravilhoso, o corpo dele desapareceu num avião sobre o Atlântico, né? Abatido pelos alemães. Provavelmente, porque a gente não sabe exatamente. O Pequeno Príncipe, lá ele diz: o essencial é invisível aos olhos. E mais do que isso, tudo que a gente enxerga não existe. Está morrendo ou vai morrer, é concretização de vibrações mentais, é materialização de pensamentos e sentimentos. Existe uma matriz. Buscar essa matriz é buscar a saúde, é buscar a prosperidade, é buscar o bem. Fazer o nosso próprio caminho de desacerto, né, é buscar a infelicidade. Que Deus criou a liberdade e a lei de causa e efeito, para que nós sentíssemos o gosto e, digamos assim mesmo, o prazer de construirmos o nosso próprio destino. Somos nós que construímos, e não há nada definitivamente formado. As coisas estão em permanente formação. Quando um espírito, em forma cartomante, que você foi, de algo que vai acontecer e ocorre, porque havia uma tendência mental. Mas aquilo pode ser modificado pelas suas ações, pelos seus pensamentos, pela sua fisionomia e também pela ação de espíritos elevados. Portanto, ninguém tem condição de dizer: fulano irá desencarnar. É uma coisa que às vezes a pessoa vem tomar passe: você acha que minha mãe vai morrer? Eu digo: não sei. Depende do que a espiritualidade quiser. Que eu já vi gente que todo mundo dizia que ia desencarnar e viveu. Já vi gente saudável cuidando de gente doente, desencarnando antes. Por isso eu sempre digo que a doença não tem nada a ver com a hora da morte. Agora, nós podemos potencializar a nossa saúde com bons sentimentos. E se você tem mágoa de alguém, e você identifica, porque você está procurando se conhecer, ou você é uma pessoa que se magoa muito facilmente no convívio social. Tem gente que é como uma florzinha de estufa. Não pode conviver num ambiente de trabalho. Qualquer coisa que o outro fala, ele se ofende. Qualquer frase, qualquer falta de atenção. Por quê? Na relação de infância, por motivos muito variados, que não há como generalizar, a pessoa desenvolve um sentimento de carência, de necessidade de atenção. Essa atenção é disputada no ambiente de trabalho, pelo professor que quer se destacar mais, pelo engenheiro que quer ser melhor do que o outro, pelo advogado que disputa as vitórias jurídicas, enfim. Nós precisamos nos expressar afetivamente em algo para, como a criança, alguém passar a mão na cabeça da gente e dizer muito bem. Se a gente busca isso fora, a gente sempre se decepciona. Porque o mesmo homem que hoje é levado ao pódio, amanhã é levado à guilhotina. Danton foi assim, era um líder na Revolução Francesa, foi para a guilhotina. Robespierre era o carrasco em determinado tempo. O homem que antes defendera a pena de morte se tornou o seu maior defensor. Era contra a pena de morte, se tornou o seu maior defensor. E foi para a guilhotina, para onde ele havia mandado tantos homens. Esse mundo é instável, mas se você busca a aprovação de Deus, ela se dá dentro do seu coração. É por isso que no diálogo do livro Luz Acima, aquela mensagem belíssima que meu amigo Haroldo Dutra Dias utilizou lá nos 7 Minutos com Emmanuel, sobre José da Galileia. A afirmação é que José viveu sob o silêncio de Deus. Nós o encontramos nas Escrituras sempre na oficina de trabalho. Jesus preferiu a oficina de trabalho ao templo, porque no templo se cultivava a intelectualidade vazia e exterior e a vaidade. Na oficina de trabalho, o pensamento se une às mãos para servir. Então, quando você alcança o máximo da evolução, você busca o máximo anonimato. Você só rompe com ele por amor à humanidade. Você só aparece na última hora. E se puder, você não aparece. Por aí você é cheio de entusiasmo. Porque aquilo que diz o Evangelho segundo o Espiritismo é dito em vários momentos. Está num Vicente de Paulo, está num Cura d'Ars, está na Delphine de Girardin, em várias mensagens, diversos espíritos, né?
que quando a mão esquerda não sabe o que faz a direita, você sente alegria interior. Então está aí o segredo. Está aí o segredo do entusiasmo, daquilo que falta, da depressão que nos alcança, com as suas correspondências químicas que devem ser tratadas no psiquiatra. Deve-se recorrer aos remédios, sim, porque o tratamento espiritual é coadjuvante, mas certamente o médico das nossas almas maior é Jesus. Com ele a gente tem felicidade garantida, porque ele nos dizia: eu vos deixo a paz, e ninguém poderá tirá-la de vós. Porque nós reencarnamos em certos grupos reencarnatórios grandes, às vezes povos, né? Às vezes famílias, às vezes grupos para tarefas, como é o grupo das pessoas que trabalham no Espiritismo, e nós não estamos unidos ao acaso. É por isso que nos capítulos do livro Pensamento e Vida, justamente todos esses assuntos que eu estou tratando aqui, eles são tratados com subdivisões. A família, o trabalho, a sugestão e, por fim, lá no final, a morte, a desencarnação. Hoje eu achei um versinho da minha avó, muito interessante, não estou lembrando dele exatamente. Minha avó escreveu no ano de 1971, ela havia aprendido a escrever um dia antes, aliás, um ano antes, né? E ela não sabia que ia desencarnar. E ela escreveu sobre esse fato de as pessoas nunca pensarem que vão desencarnar. Ora, na hora que a gente desencarna, a gente projeta mais ou menos o que a gente faz quando dorme. Quando a gente dorme, a gente sai temporariamente do corpo, entrando em sintonia de pensamento, de sugestão, de dependência, de encantamento, de namoro, com aqueles que tinham mais sintonia com aquilo que a gente pensava por mais tempo. Que o que você pensa por mais tempo cria cristalização e condicionamento. Tem uma escola de psicologia, no século XX, chamada behaviorismo. É de todas, das mais recentes, lá dos Estados Unidos. Começou, na verdade, com influência russa. O Pavlov estudava com cães, passaram para os ratinhos, o Skinner. Ele começou a estudar estímulo e resposta. Ele estudava a resposta motora. O que é que isso nos leva a entender num nível de compreensão mais profunda, né? Nós temos vários estados de consciência. Os indianos representam pelas 4 patas da vaca, que é um animal que eles gostam bastante, né? Mas se nós fôssemos reunir, porque o Emmanuel escolhe um fisiologista chamado Grasset, e o Grasset estudava os estados de hipnose e sugestão quando você está acordado e quando você está dormindo, né? É possível subdividir mais, mas você tem o estado de atenção, você tem o estado de dispersão ou distração, você tem o estado do sono, você tem o estado sonambúlico. Em todos esses estágios nós somos influenciados e influenciamos pelo pensamento. Então, a proposta do Espiritismo é a gente tomando as rédeas desse processo. Para isso, você tem que conhecer o seu corpo, manter o seu corpo saudável e manter a sua mente saudável. O corpo saudável, quem se alimenta muito não consegue uma boa atividade mental. É necessário alimentar-se com moderação. O estudo das energias, sejam as sexuais, as motoras, nos ensina a moderação. Onde está a saúde? A saúde está no meio. Onde está a virtude? A virtude está no meio. Se nós as cultivarmos, nós teremos a medida certa. O controle do pensamento, pelo sentimento. Porque houve espíritos com grande grau de racionalidade.